Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudio Mato, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Oportunidades na Bolsa. E hoje vamos analisar mais uma empresa, dar uma olhada nos números do terceiro trimestre de mais uma empresa que nós e os amigos aí acompanhamos, né? Que temos aí em nosso portfólio. Vamos dar uma olhadinha como é que essa empresa veio, se ela, como é que está o seu desempenho, dar uma olhada nos números para ver se está tudo ok. Até o momento, todas as empresas que a gente acompanha, todas têm vindo muito bem, resultados tranquilos, números crescentes, números fortes, umas com resultados excelentes, outras com resultado muito bom. E hoje a gente vai dar uma passadinha em mais uma empresa. E hoje vamos falar aqui da Minerva, né? A Minerva Foods, na área aí de proteínas, tá? Nesse setor, nós temos o mercado na Bolsa Brasileira, nós temos várias empresas aí, temos a JBS, é, Marfrig, temos também a BR Foods tal, e temos também a Minerva, tá? É, pessoalmente, tá? Isso é uma coisa pessoal, eu prefiro a Minerva Foods e eu vou explicar para vocês por quê. A Minerva, o trabalho dela, o case dela é bem mais simples. Ela simplesmente compra o gado, né? Compra o boi, e leva para o seu frigorífico, faz o abate e vende a carne, né? Aí tudo bem, dá uma acertadinha lá, vende as peças, tal, né? In natura na sua maioria, e é assim que ela é o seu case principal, né? Então ela só pega o boi, tá? Lá com os contratos com os fazendeiros, tal, tem um controle ali na criação, tal, mas de responsabilidade do fazendeiro que ela acompanha, mas deu ali o momento do abate, ela compra o boi, leva para o frigorífico, abate e pronto, né? As outras empresas já é um case um pouco mais longo, né? Algumas são o case mais extenso, né? Tem na criação, tem é, outras, frango, porco, vaca, então já é um case um pouquinho mais extenso, né? É, pode ter outras dificuldades, várias interferências, né? Por exemplo, narração, problemas de importação de produtos para alimentação, principalmente na parte dos frangos, né? O milho, que é uma commodity, pode sofrer variações mais elevadas de acordo com o dólar. Então, são mais circunstâncias que interferem no case dessas empresas, né? Você tem lá a BRF, tem a Sadia, Perdigão, então há ali um trabalho, né, naqueles produtos para que você possa chegar lá no final da receita. Então, a Minerva é muito mais simples, tá? Acho que com certeza você entendeu, né? Na dependência das outras, no processo, no extenso para as outras empresas, enquanto que a Minerva é bem mais simples. Pega o boi, mata, leva no frigorífico e vende os pedaços aí para exportação. Ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí nos seus números. O que que nós temos aqui? Então aqui a gente pode ver o mapa, né, aqui das industrializações da Minerva. E ele é muito interessante pelo seguinte, pessoal. Ó. Então aqui nós temos, né? Essa aqui é a região do Brasil, tá? E temos aqui Colômbia, Paraguai, Uruguai, Argentina, tá? O que que acontece? Ela tem um case muito interessante, tá? A Minerva, a parte de carne, sempre nós vemos aí que as empresas, principalmente os países, perdão, Chi- China, Rússia, Estados Unidos, né? Sempre você escuta, houve um embargo, houve um problema na carne, houve um problema ali. E na maioria das vezes, pessoal, é meramente comercial, tá? É meramente um embargo, para dar uma pressionada no país, para baixar o preço, tal. E quase sempre não há nenhum problema, mas eles falam, problema no frigorífico lá, não sei o que lá, um- uma infecção ali, para dar uma brecadinha. E nesse exato momento
a Minerva, o Brasil está tendo um embargo, teve uma interrupção pela China, tendo vindo ali um probleminha, né? Se eu não me engano, duas peças, né? Dois animais, vamos dizer assim, e eles então deram uma brecada na exportação, na compra de carne do Brasil. Mas aí que tá o case da Minerva, olha como ela é interessante, tá? Então a Minerva, ela tem aqui está os frigoríficos no Brasil, só que ela tem uma outra empresa chamada Athena Foods, tá? Que por incrível que pareça, ela é do Chile, tá? Só que no Chile mesmo ela não tem nenhuma industrialização, só é a sede, e essa Athena possui frigoríficos na Colômbia, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Então o que que acontece? Quando a China, é, como está nesse momento, fez o embargo para o Brasil, a Minerva utiliza as suas outras unidades para exportar para a China. Então, mesmo que quando o Brasil está sofrendo momentaneamente esse embargo, ela não tem uma perda, é muito pequena, mas muito pequena mesmo. Ela usa as outras unidades que pertencem a ela para exportar para a China. Aí que você percebe que o problema é pontual, né? O embargo é pontual, porque ela não, o produto Minerva não sai do Brasil para a China, mas o produto Minerva sai da Argentina, do Uruguai para a China, tá? Então você vê que o problema não é o produto, né? Não é, é questão meramente comercial com o país, tá? Isso acontece em vários produtos, tá, pessoal? Questões comerciais entre países para dar uma pressionada aqui e ali são frequentes. E com a Minerva e com a carne nós temos essa questão. E aí a Minerva ela não sofre muito, porque né, se o Brasil está com um problema em algum país, ela utiliza as outras plantas. Nos Estados Unidos também, né, que é uma carne mais de qualidade, também para o Japão, tá? O Japão tem que ser uma carne bem de qualidade, então elas saem daqui do Uruguai, né, que é uma carne de maior qualidade e tal, e da Argentina, são essas unidades que fazem essa exportação de primeira linha, tá? E aqui no Brasil, nas Américas, né, é um dos lugares que tem uma condição de produção de carne muito boa, né? As pastagens, água. Então aqui é um grande polo de produção de carne, tá? Nenhum outro continente, né? Lógico, o continente americano, sim, mas a América do Sul é o melhor lugar que se tem para produção aí, criação dos bovinos, ok? Então o Brasil tem essa característica. E olhando aqui para o lado, ó, olhando aqui para o lado, a gente vê como é que foi o desempenho, tá? A exportação via Brasil, da divisão Brasil. Então aqui você tem os últimos 12 meses, tá? Aqui e aqui de 2020 e aqui de 2021. Então você vê que a Ásia, tá? Lógico, né? É o maior exportador aqui, para onde vai a parte da carne. E aqui da Athena Foods. Então essa é da parte do Brasil e essa outra empresa na qual eu falei para vocês, tá? 37% aqui da Ásia, nas Américas. Então é um grande potencial aí. Ela utiliza esse mecanismo para poder levar aí uma certa, com certeza, uma vantagem para poder exportar para o mundo, ok? Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Aqui nós temos a receita, né? Aqui a gente pode ver como é que é composto a divisão do Brasil foi responsável por 38%. A Athena Foods, né? Você vê aqui que teve ó, 56% de participação nas vendas. E essa divisão de trading aqui. O que que é essa divisão de trading, pessoal? É uma pequena, tá vendo? 6% representa pouco, tá? Essa divisão de trade é o que a gente está acostumado, né? Trading, venda. Só que é uma venda de boi vivo, bezerro, tal. Então eles ficam ali, vejam as oportunidades, pequenos contratos e aí eles acabam vendendo o boi vivo, tá? Então uma pequena quantidade que apenas de 6% dessa negociação, tá? E aqui as exportações consolidadas, aqui 46, agora aqui as consolidadas do total, e a Ásia 46%, sendo que a China
tem ali 39% é o responsável aqui por esse grande parte que vai para a Ásia, né? Lógico, as Américas, os Estados Unidos são 22%, aqui tem a União Europeia, né? Ali a região da Rússia, tá? Então também são partes interessantes, tá? A capacidade, né? Você vê aqui que ela não utiliza totalmente a capacidade, né? Ela sempre deixa, tá usando 76%, aqui já usou 81%, né? A Athena Foods está com 81% e o Brasil com 76%. Ela sempre deixa uma reserva, né? Porque, vamos lá, se ela trabalha na sua capacidade total, se ela utiliza, né, se ela está atendendo a sua capacidade total e de repente a demanda por carne aumenta, tá? Então ela não vai conseguir atender porque ela já está na capacidade total. Então ela deixa uma reserva, segura um pouco para se a demanda aumentar, aí sim ela aumenta, chega no 100% de produção e ela consegue atender sem perder, sem que o seu cliente busque outra alternativa. Então ele tem ali, veja bem, ele tem um cliente fidelizado, tá? O cliente está comprando, está usando a sua necessidade. Você atende a necessidade com 76%, tá? Então, você poderia produzir mais, né? E chegar à sua capacidade total. Porém, você está ali na capacidade máxima de 100. Seu cliente chega e olha, eu preciso de mais. Só que você já está com a sua capacidade máxima, é para você aumentar a sua base, né, os seus frigoríficos, não é de uma hora para outra. Então isso vai produzir a busca do seu cliente por outro fornecedor. Então ele sempre deixa uma reserva ali, se precisar, é fácil, é só aumentar a produção, tá bem simples, tá? Então essa é a visão deles, ok? A exportação consolidada, nós já falamos aqui, 47% de novo, a Ásia, então aqui nos últimos 12 meses de 2021, tá? Então a gente vê que, novamente, aqui nós temos a China como nosso maior comprador aí de carne e com o dólar nesse preço que a gente vai ver, as receitas realmente elas vão lá para cima, né? Então, e aí que tá a situação do nosso problema aqui no Brasil. Como o dólar está caro, como o dólar está caro, eles preferem vender, eles preferem exportar, né? E para o consumo interno, aqui, para a gente poder, para os açougues, para os mercados, né, poderem comprar a carne, eles têm que pagar mais caro, eles têm que pagar o preço. É simples, você tem uma empresa, você vende um produto, tá? Se você pudesse vender no preço do dólar, com certeza você venderia a preço de dólar. Para alguém poder comprar, para um brasileiro poder comprar o seu produto, ele teria que pagar muito mais caro, aproximando-se ao preço que você vai pagar em dólar, tá? E por isso que o preço fica caro. Então, aqui, a carne que nós estamos comprando hoje aqui, nós estamos pagando caro, por quê? Para se aproximar perto do preço do dólar que é vendido na exportação. Por isso nós pagamos caro, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos a receita, né? A gente vê aqui que a receita, olha, é praticamente uma escadinha, né? Vem subindo gradativamente, conforme o tempo vai passando. Você vê aqui do terceiro trimestre de 20, você vê que ela vai subindo, né? Uma escadinha perfeita aqui, tá? O EBITDA também, aqui você vê a receita 7 bilhões, 300, aqui o EBITDA também dá uma variada, né? Chegou aqui agora em 648 milhões, tá? Aqui 7 bilhões, aqui é o EBITDA 648, tá? Então a gente sempre, nessas empresas com bastante exportação, a gente tem que olhar alguns indicadores, tá? A receita nós olhamos, o EBITDA e o fluxo de caixa. O lucro líquido não é a melhor receita, não é o melhor ponto para você poder observar, tá? A receita líquida anual, então você olha aqui, é bem, também a escadinha, né? 25 bilhões e o EBITDA anual também aqui praticamente manteve em linha, né? Um pouquinho a mais aqui
2 bilhões 295 milhões, você vê que a empresa está mantendo, crescendo a receita e o EBITDA tá em linha, ok? Vamos seguir aqui. Tá. Alavancagem, ou seja, essas duas coisas assustam as pessoas que olham para Minerva, que não se aprofundam no seu case. Uma delas é a dívida. A dívida assusta as pessoas que olham, né? Quem vai lá e olha na internet apenas aqueles números, né? Olha só os números dos quadros para poder fazer uma escolha, com certeza essa pessoa não vai escolher a Minerva para sua carteira. Se não olhar a fundo, se não estudar e não ver os fatos, você não vê a qualidade da empresa, tá? Então, uma das coisas que assustam as pessoas é a dívida. Então, vamos lá, eu vou passar aqui para vocês, ó. A dívida total dela tá aqui em 13 bilhões, tá? Praticamente é o preço que ela vale, tá? No mercado, 13 bilhões. Só que desses 13 bilhões, ela tem em caixa, deixa eu achar aqui, 8 bilhões, tá? Então, ela tem 8 bi em caixa. Descontando aqui mais algumas coisas, ela vai ficar com uma dívida líquida de 5 bilhões e 500, tá? Isso dá aqui um endividamento de 2,5 EBITDA, tá? Então, ou seja, com o fluxo de caixa dela, com a movimentação, ela demora 2 anos e meio para quitar a dívida. Então, é uma dívida que realmente é elevada. Porém, por que ela fica tão elevada, pessoal? Porque a dívida dela é uma dívida em dólar, tá? É uma dívida em dólar. Então, com a variação do dólar, conforme o dólar sobe, a dívida dela aumenta. Porém, é o mesmo valor. Vamos lá. Você tem lá, você tem uma dívida lá, você deve 10 dólares, tá? Para uma pessoa. 10 dólares, vamos imaginar que fosse há 5 anos atrás, 3 anos atrás, 10 dólares lá, então você devia lá 30 reais, tá? Só que quando a gente usa nos termos contábeis, a gente não pode lançar na receita, na, na nossa contabilidade, no nosso imposto de renda, nada em dólares, você tem que passar para reais. Então, se você devia 10 dólares, então você, alguns anos atrás, você devia 30 reais, ok? Você devia 10 dólares, na hora que você for pôr no seu imposto de renda, você pôs lá, devo 30 reais. E aí, falou, ó, não vou te pagar agora, 10 dólares, eu vou deixar aqui. E o cara fala, tudo bem, você não precisa pagar agora, deixa arrastar aí. E agora, o tempo foi passando e você ainda não pagou os 10 dólares. Agora você vai lançar no seu imposto de renda, você tem que lançar lá, você deve para a pessoa ainda 10 dólares. Gente, é um exemplo simples só para vocês entenderem, ok? Desculpa. Então você deve os mesmos 10 dólares. E agora você vai lançar no seu imposto de renda essa dívida. Então, só que você não pode lançar em dólares, tem que lançar em reais. Então agora você vai lançar lá, devo 56 reais. Então, você deve agora 56 reais. Você devia 30 quando você começou, o dólar subiu, você deve 56. Mas na verdade você deve 10 dólares, tá? E a receita dela é em dólares, então ela vai receber em dólares também. Então ela vai pagar 10 dólares, tá? Então ela vai pagar 10 dólares. Ela pegou 10 dólares lá atrás, 3 anos atrás, e agora se ela for pagar o rapaz, ela vai pagar 10 dólares. Então essa diferença do preço do dólar, isso é um pouquinho complicado, mas é só para vocês entenderem. Essa diferença da variação do dólar interfere na dívida dela. Então, a dívida dela, frequentemente, conforme o dólar sobe, a dívida dela sobe. Só que ela não está aumentando a dívida, ela tem a mesma quantidade. Ela deve lá, vamos imaginar que seja ali 500 milhões, né? 500 milhões de dólares lá atrás. Agora ela deve 500 milhões de dólares. Só que o valor em reais que ela tem que lançar, ele é muito maior. E esse muito maior interfere no resultado dela. Por isso que a dívida assusta. Quando você olha lá, a dívida assusta. Mas a receita dela também vai ser em dólar. Então ela também vai receber em dólares. Ela vai pagar 500 mil dólares, entendeu?
tá? Então por isso que assusta um pouquinho, tá? Mas quando você vem aqui e olha aqui, ó, a alavancagem 2,5 EBITDA, tá tranquilo. Quando é que a gente começa a se preocupar? Quando chega no 3, né? Chegou 3 pontos, aí aqui a gente começa a ficar atento. Então a dívida é uma questão que a gente tem que sempre estar observando aqui na Minerva, ok? Vamos lá mais rapidamente. O resultado líquido, aqui um, o lucro 72 milhões, tá? Nos últimos 12 meses, 563. Olha só, então aqui é outra coisa importante, ó. Assim, 72. Veja aqui, o resultado líquido ajustado, ó, ajuste de resultado líquido. Exatamente isso. Você tem que. Aqui ele está ajustando. O fluxo de caixa operacional foi para 412, tá? Então vamos descer um pouquinho mais que você já vai entender. Aqui, essa parte é o fluxo de caixa. Ó, aqui você vem os descontos do CAPEX, ou seja, do investimento, capital de giro, o resultado financeiro, que é a questão da dívida, e aqui ele ficou com um fluxo de caixa livre de 83, tá? Então, ó, o fluxo de caixa livre foi 83. Se você olhar aqui, ó, o lucro foi 72. O lucro declarado 72, mas o fluxo de caixa livre, o dinheiro que sobrou, já foi 83 milhões, tá? Aqui nos últimos 12 meses dá 849 milhões de fluxo de caixa livre. Seguindo aqui a gente tem a estrutura da dívida, tá? Aqui tá praticamente os 8 bi que eu falei que tem em caixa, tá aqui. E a dívida total tá aqui, ó. Então 8 bi, até mais ou menos aqui assim, ó, já tá paga, dá para pagar até 2030. Então eles têm em caixa para pagar a dívida até 2030. De 2031, que é o que não está em caixa. Então a dívida está relativamente tranquila, tá? Esses 8 bi aqui, né, 7.800, dá para pagar toda essa parte aqui até 2030. Então, o que falta para pagar no caixa, vamos dizer assim, é a dívida de 2031 em diante. Então, é uma dívida muito bem controlada, mas precisamos ficar de olho, ok? Vamos lá. Aqui que nós temos a parte dos dividendos, né? A empresa anunciou aí que vai pagar dividendo. Ó, aqui que a gente vai ver que interessante, ó. A empresa pagou aqui no começo do ano 4 centavos, depois 73 centavos e anunciou aqui 75, 1,12, né? Que dá um total, ó, de 603 milhões, tá? 603 milhões em 2021. Aí você olha aqui, ó, nos últimos 9 meses, a empresa lucrou 448 milhões, tá? Aí você fala, nossa, mas como é que ela vai pagar 603 e se ela teve um lucro de 448? Novamente, vem daquilo que eu falei, os ajustes, tá? Então, por isso que, novamente, o vídeo tá ficando grande, mas eu preciso falar isso para vocês. Por isso que quando você não pode simplesmente escolher uma empresa olhando os números secos em alguns sites, tá? Porque se você olhar o lucro, nem sempre aquele lucro ele é real, ele é fato, ele pode ser para cima, ele pode ser menor, dependendo do tipo de empresa, tá? Então, com o tempo, você aprende a fazer alguns ajustes para chegar lá. Então, essa aqui é uma demonstração clara que o lucro que a Minerva apresenta, ele é ele não é o verdadeiro. Ele é muito maior. Porque ó, só o que ela pagou de dividendos é 603 milhões. O lucro acumulado, tá? É 448 milhões, tá? Por quê? Porque falta alguns ajustes, ok? E aqui a gente, ó, aqui nesse tipo de empresa, o melhor lugar para você olhar é o EBITDA. Aqui o EBITDA já está mais aproximado, tá vendo? Ó, o EBITDA aqui foi de 2 bilhões e 200, então aqui está bem mais aproximado. Então, um tipo de empresa como essa, você tem que olhar o EBITDA e o fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa livre, é por aqui que você tem um resultado mais próximo do real, ok? Aqui ela vai pagar no ano 1,12, né? Então, tá dando aqui um dividend yield de 12,48, tá? Ele fez aqui, pegou um fechamento de 9,07, hoje provavelmente ela tá com
9, sexta-feira fechou a 9 e pouco, depois a gente dá uma olhada lá, mas é uma empresa que vai, com nessas características, vai pagar um dividendo acima de 6% com tranquilidade, ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui, era isso, deixa eu te mostrar aqui, isso, deixa eu mostrar aqui para você, o, a cotação dela, vamos lá aqui, ó, então, fechou a 9,35, acho que você está vendo aí, deixa eu ver se você está vendo, tá vendo, fechou a 9,35, mas para quem conseguiu aproveitar aqui, ó, esses dias aqui, aqui um ano, deixa eu pôr aqui um ano, tá? Em um ano aqui, em setembro agora, ela foi vendida a 7,60, 7,55, né? Quem pegou aí a esse preço, 1,12, vamos pegar aí, vai, a R$ 8, vai. Quem pegou ela a R$ 8 vai receber aí 14% de dividend yield. Então, é uma empresa que, vamos lá, é uma empresa que vai se manter nessa casa dos R$ 10, R$ 11. Por quê? Porque o mercado, ela é uma empresa pequena, com bastante dívida, então não atrai muitas pessoas, tá? Quando as pessoas que olham os números secos, vê um lucro pequeno para uma dívida grande, então as pessoas se afastam um pouco. Mas se você olhar com carinho, olhar o balanço dentro, com calma, você vai ver que é uma empresa que gera caixa, tá? A dívida precisa acompanhar, mas está controlada, tá? Está controlada, ou seja, 8 bi, dá pra, até 2030 tá tranquilo. Então é uma empresa que você tem que acompanhar. Então até 2030 a dívida tá tranquila. Então, você vai acompanhando e tal. É uma empresa que eu gosto, tá? O pessoal, né? Os amigos aí, bastante deles também que acompanha a gente aí, tem também. E a gente é uma empresa que tem que acompanhar. Não é uma empresa que igual Engie, que você compra e deixa lá, igual VEG, que você compra lá e deixa, pode esquecer. Não, essa você tem que acompanhar, tá bom? É uma empresa que vai pagar bons dividendos aí nesse período, nos anos, e faça o seu estudo, cheque direitinho, uma empresa que tem que acompanhar a dívida, estou repetindo a dívida, veja bem, eu falei várias vezes da dívida porque a dívida não pode perder o controle da dívida, porque aí dá problema. Mas até o momento, nos últimos anos, tem evoluído muito bem, tem apresentado um bom resultado e pagando bons dividendos. É a empresa, aquela empresinha que vai caminhar devagarzinho pagando dividendos. Então, veja, no nosso portfólio nós temos vários tipos de empresa, né? Empresas tranquilas, que você compra e esquece, empresas de crescimento, que vão crescer muito, e empresas que pagam dividendos. E assim você vai montando o seu portfólio, né? E temos também os FIIs, que estamos precisando fazer um vídeo de FIA, que está tendo muito resultado, então a gente está dando atenção. Temos as empresas do exterior também que precisamos fazer, mas aos pouquinhos nós vamos chegando lá. Então, pelo vídeo de hoje é só. Agradeço o seu tempo e a sua paciência. Muito obrigado e até a próxima.